Oi, irmãos em Cristo, sou Dora, trabalhadora do movimento espírita, na Casa Espírita Caminho da Verdade, há mais ou menos 20 anos. E hoje nós vamos trabalhar o podcast sobre a passagem onde Cristo diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E assim iremos, para iniciarmos nossa conversa, faremos nossa prece inicial, rogando ao Cristo amado para que possa nos auxiliar todos os instantes na nossa vida, nos ajudando no caminho do equilíbrio, da compreensão, da paciência, do amor e da fraternidade. Que possamos termos paciência para conosco, para com nossos irmãos, cada dia, cada momento em nossas vidas. Após o evento da ressurreição, narra que João Pedro e demais discípulos resolveram pescar no mar da Tiberíades e passaram uma noite sem nada pescar. Ao raiar do dia, Jesus, sem ser identificado, os aguardava na praia e, notando que nenhum peixe fora conseguido, então os orientou a lançar as redes para a direita do barco e logo encheu o barco com muitos peixes. Neste momento, João identifica Jesus, o mestre na areia. Volta então ao seu encontro. E após comerem os peixes, Jesus interroga 3 vezes a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ao reconhecer Jesus, Pedro lançou-se ao mar e foi nesse momento salvo pelo Cristo de se afogar nas ondas do mar. Ao chegar em terra, Jesus pergunta a Pedro, questiona a Pedro 3 vezes: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E assim 3 vezes Jesus, mais uma vez perguntou a Pedro. E Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta. Aí Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Se observarmos a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, que ele fala a primeira vez, pergunta: tu me amas? Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. A segunda vez, quando Jesus pergunta novamente a Pedro: tu me amas? Ele diz, Jesus responde a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, novamente, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro. E ele mais uma vez diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aí, quem foram as ovelhas? Os homens da época, a humanidade, como nós também somos as ovelhas do Cristo, para aprendermos a sermos melhores, a fazer a nossa caminhada no processo da evolução. Quando Jesus nos chama a responsabilidade, de sermos a cada dia melhores nas nossas atitudes, na nossa fé, na nossa vida, na nossa caminhada. Quem foi Pedro? Pedro foi um pescador, tinha o primeiro nome Simão, era natural de Betsaide, irmão do apóstolo André, pescador, que foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o mestre
estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro, um homem simples e impulsivo. Pedro também, o pai chamava-se Jonas ou João, e ele era sócio, de pesca do irmão André. Tinha pelo menos um filho. Sua esposa era de uma família de posses e eles moravam em uma casa própria. E Jesus também, ao conhecer Pedro, os milagres deles realizados, das pessoas que ele ajudou a curar, foi a sogra de Pedro. E Pedro amava imensamente Jesus. Pedro foi um homem comum, tinha uma personalidade forte, era preconceituoso, impulsivo, medroso e sem fé. No entanto, ao ser convocado pelo Cristo para ser pescador de homens, abandonou tudo e o seguiu. Cristo disse: segue-me. E ele largou tudo e o seguiu. Sua personalidade foi mostrada nos versículos de Mateus, capítulo 14, versículo 28 a 31, e capítulo 26, versículo 29 a 75. Mas por que Jesus escolheria um ser tão imperfeito para seu discípulo? Como disse antes, Pedro era um homem comum e tinha por qualidades ser zeloso e entusiasta do Cristo. Ele amava o Cristo. E nós, que somos igual como ele era, já paramos para pensar: como sou? Como está o meu amor pelo Cristo? Como discípulo do Cristo, sua transformação moral ocorreu, transformando-se em um homem corajoso, humilde, paciente e com compaixão, como se lê nos versículos bíblicos em Pedro 1, capítulo 5, versículo 1 a 5, Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 20 a 21. Simão Pedro mostrou sua humanidade quando intimado ante as ameaças e perseguições, sofrimento e sob influência espiritual observada pelo mestre médio sublime. Negou ao Cristo por 3 vezes no ato da crucificação de Jesus, mas saiu daquele lugar andando pelas vielas solitárias de Jerusalém. Sobre grande remorso chorou amargamente, iniciando em Jerusalém a missão de divulgar o evangelho que lhe foi confiado, pelo mestre, avançando resoluto para a reabilitação do apostolado. Emmanuel, no livro Consolador, nos aponta que a negação de Pedro mostra a fragilidade dos demais humanos perdidos na invigilância e na despreocupação com a realidade espiritual. E aí, mais uma vez, como está a nossa vigilância em relação à nossa vida espiritual? O que estamos fazendo para ir em busca desse grande aprendizado do Cristo, que nos trouxe, esse conhecimento da vida espiritual, E em sua missão de apostolado, Pedro realizou curas e seguiu, levando consigo o sentimento de congregação dos ensinamentos do Cristo, interpretados em espírito e verdade, concretizados nas manifestações do amor ao próximo,
até o momento da sua morte, quando foi martirizado a mando de Nero. Conta-se que no momento de sua crucificação, Pedro pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de igualar-se ao seu mestre. Após seu desencarne, Pedro foi recebido pelo Cristo, que esteve em sua companhia durante uma semana e depois seguiu sua caminhada como governador planetário, continuando também Pedro sua caminhada evolutiva. Jesus previa que Pedro sucumbiria à prova da tentação sofrida e também que se tornaria um dos sustentáculos, a pedra angular da propagação do Evangelho do amor. Compreendamos com a doutrina espírita que o Evangelho do Cristo é programa santificação interior, que começa com o justo emprego dessas potências dos nossos tabernáculos e terminam por atingir o coração do semelhante pelos canais da caridade. E vamos, a cada dia procurarmos seguir o exemplo de Pedro, que também, a exemplo de Jesus, foi o grande companheiro do Cristo na caminhada do seu ministério, também fazendo muitas curas, e tendo sempre levando o grande amor do Cristo a todos que naquele momento estavam com ele, levando o aconchego, buscando levar o amor que Jesus nos dá e deu para ele, para todos nós. E que Jesus nos abençoe, que nos dê um grande aprendizado, que nós possamos também sairmos da pedra bruta para um dia sermos grandes transformadores, de homens, aqueles que estão ao nosso lado, até no nosso momento de elevação, de aprendizado. Desejo a todos um Natal de muito equilíbrio, de muita luz, de muito amor. Que Jesus derrame a cada lar, da família, todo esse planeta lindo, maravilhoso, muita luz, muito amor e muita paz. Jesus seja conosco hoje, agora e sempre.